Todo mundo sabe que Newton foi um grande físico, e que fez diversas descobertas importantes para a física, como as 3 leis que ele criou, mas você sabia que Newton tinha problemas de temperamento, e era uma pessoa reclusa? É isso que veremos no vídeo de hoje. Bora lá! Isaac Newton foi um dos cientistas mais influentes de todos os tempos, fazendo contribuições fundamentais para a física, matemática e astronomia. Entre suas realizações mais notáveis estão a formulação das leis do movimento e da gravitação universal, além do desenvolvimento do cálculo diferencial e integral. Ele nasceu em 25 de dezembro de 1642, 4 de janeiro de 1643 no calendário gregoriano, em Woolsthorpe, uma pequena vila em Lancashire, Inglaterra. As 3 leis do movimento de Isaac Newton são fundamentais para a física clássica e descrevem a relação entre um corpo e as forças que atuam sobre ele, bem como seu movimento resultante. A primeira lei de Newton: um corpo em repouso permanece em repouso, e um corpo em movimento continua em movimento com velocidade constante em linha reta, a menos que seja atuado por uma força externa. A primeira lei é frequentemente chamada de lei da inércia. Inércia é a tendência de um objeto de resistir a mudanças em seu estado de movimento. Em outras palavras, um objeto não mudará sua velocidade ou direção a menos que uma força cause essa mudança. A segunda lei de Newton: a aceleração de um objeto é diretamente proporcional à força líquida que atua sobre ele, e inversamente proporcional à sua massa. A segunda lei quantifica a relação entre força, massa e aceleração. Se você aplicar a mesma força a 2 objetos de massas diferentes, o objeto com menor massa acelerará mais. Por exemplo, empurrar uma bicicleta é mais fácil do que empurrar um carro, porque a bicicleta tem menos massa. A terceira lei de Newton: para cada ação, há uma reação igual e oposta. Esta lei significa que todas as forças ocorrem em pares. Se o objeto A exerce uma força sobre o objeto B, o objeto B exerce uma força de igual magnitude, mas na direção oposta, sobre o objeto autor. Por exemplo, quando você pula, seus pés empurram o chão para baixo, ação, e o chão empurra seus pés para cima, reação, permitindo que você suba no ar. As leis de Newton formam a base da mecânica clássica e têm sido fundamentais para o desenvolvimento de tecnologias modernas e para a compreensão do universo físico. Isaac Newton tinha uma visão muito específica do tempo, que se tornou um dos pilares da mecânica clássica. Newton acreditava que o tempo era absoluto e universal, fluindo uniformemente, independentemente de qualquer evento ou observador. Ele descreveu esse conceito no seu livro Principia como o tempo absoluto, verdadeiro e matemático, que flui equitativamente sem relação com nada externo. Newton diferenciava entre tempo absoluto e tempo relativo. O tempo relativo é o que os humanos percebem, medido por relógios e outros instrumentos, que pode ser afetado por fatores externos, e não é necessariamente uniforme. O tempo absoluto, por outro lado, é um fluxo contínuo e uniforme, que não é afetado por nada físico. O tempo absoluto permitiu que Newton formulasse suas leis do movimento e da gravitação de uma maneira que era aplicável universalmente. A noção de tempo absoluto foi desafiada pela teoria da relatividade de Albert Einstein, no início do século XX. Einstein demonstrou que o tempo é relativo e pode variar dependendo da velocidade do observador e da presença de campos gravitacionais fortes. Na teoria da relatividade, tempo e espaço são entrelaçados em um único contínuo chamado espaço-tempo, e o tempo pode passar mais devagar em velocidades próximas à da luz ou em campos gravitacionais intensos. Isaac Newton era conhecido por ser uma pessoa extremamente reclusa e solitária. Essa característica influenciou tanto sua vida pessoal quanto seu trabalho científico. Newton nunca se casou e não se sabe que tenha tido relacionamentos românticos significativos. Ele tinha poucos amigos íntimos e muitas vezes se distanciava de outras pessoas. A maioria de suas interações sociais estava ligada ao seu trabalho e ao Royal Society, onde ele eventualmente se tornou presidente. Durante períodos de intenso trabalho e pesquisa, Newton se isolava completamente,
dedicando-se exclusivamente aos seus estudos e experimentos. Ele poderia passar dias sem ver ou falar com outras pessoas. Newton tinha uma capacidade extraordinária de concentração e podia trabalhar por longos períodos sem interrupção. Essa dedicação resultou em algumas de suas maiores descobertas, mas também contribuiu para seu isolamento, pois ele frequentemente se afastava de todas as distrações sociais. Seus anos mais produtivos, como durante a Grande Peste de Londres, 1665 a 1666, quando ele se retirou para a fazenda de sua família em Worcester, foram passados quase inteiramente em solidão. Durante esse tempo, ele fez algumas de suas descobertas mais importantes, incluindo o desenvolvimento do cálculo e a formulação das leis da gravitação. Historiadores e psicólogos têm sugerido que Newton pode ter tido traços de personalidade que o predispunham ao isolamento, como introversão extrema, ou até mesmo algum espectro de neurodiversidade. Seu comportamento obsessivo e a capacidade de se concentrar profundamente em problemas complexos são características que se alinham com certos traços de genialidade. Isaac Newton era conhecido não apenas por sua genialidade, mas também por seu temperamento difícil. Sua personalidade combativa e sensível a críticas marcou várias de suas interações e rivalidades ao longo de sua vida. A rivalidade com Robert Hooke, um cientista igualmente influente da Royal Society, foi particularmente amarga. Hooke e Newton tiveram vários desacordos científicos, especialmente sobre a natureza da luz e a gravitação. Hooke alegou que Newton tinha roubado suas ideias sobre a gravitação. Newton, por sua vez, menosprezou o trabalho de Hooke. Essa disputa ficou tão intensa que Newton não mencionou Hooke em sua obra Principia. Newton era extremamente sensível a críticas e muitas vezes reagia de forma desproporcional. Ele tinha dificuldade em aceitar feedback e frequentemente via críticas como ataques pessoais. Isso levou a rompimentos com vários colegas e dificultou colaborações científicas. Em várias ocasiões, Newton se retirou do cenário público e científico após disputas intensas. Por exemplo, após a controvérsia com Hooke, Newton se afastou da Royal Society e dedicou-se mais à alquimia e teologia por um período. Newton era conhecido por sua natureza vingativa. Ele guardava rancores por longos períodos e frequentemente buscava vingança contra aqueles que percebia como inimigos. Um exemplo notório foi seu tratamento de John Flamsteed, o astrônomo real. Newton usou sua posição para tentar publicar os dados astronômicos de Flamsteed sem permissão, o que levou a uma longa disputa entre os dois. O temperamento de Newton e sua propensão a conflitos tornaram difícil para ele manter colaborações duradouras. Muitos colegas e contemporâneos respeitavam sua genialidade, mas achavam difícil trabalhar com ele, devido à sua natureza combativa. Newton ficava tão absorto em seu trabalho que muitas vezes esquecia de comer. Há histórias de que ele começava a preparar uma refeição, mas se perdia em seus pensamentos científicos, deixando a comida queimar, ou até mesmo esquecendo-se de comer completamente. Certa vez, Newton foi convidado para jantar. Quando a refeição chegou, ele ficou tão absorto em seus pensamentos, que não percebeu que a comida havia sido servida. Quando seus colegas voltaram, encontraram Newton ainda perdido em pensamentos, com a comida intocada e fria. Em um dos experimentos mais notórios, Newton inseriu uma agulha de costura na parte de trás da sua órbita ocular. Ele fez isso para pressionar seu globo ocular e observar os efeitos na visão, especificamente para estudar como a luz e as cores eram percebidas pelo óleo. Newton documentou que viu círculos de várias cores ao realizar o experimento. Este ato perigoso ilustra sua dedicação extrema à ciência e à compreensão da óptica. Newton usou pêndulos para estudar o movimento e a gravitação. Ele conduziu experimentos meticulosos para medir a resistência do ar e a aceleração devido à gravidade, empregando pêndulos de diferentes comprimentos e observando suas oscilações. Esses experimentos ajudaram-no a formular a segunda lei do movimento. Esse foi o vídeo, galera. Espero que tenham gostado. Deixem o like e Sergipe inscrevam para mais vídeos de curiosidades. Até o próximo vídeo.